Simbora. Bom, vamos nessa, simbora sem demora. Não tô me vendo, não sei como é que tá indo aí, mas vamos pro jogo, né? Pessoal, live domingo de manhã, só para quem é forte mesmo, né? E pro Rogerinho que dá umas loucas nele aí de vez em quando. Mas vamos lá, gente. Domingo é para você humanizar, é para você gerar conexão real e vender sem vender. Mas é para você ser sempre intencional, tá? Então, essa vai ser a mensagem que eu vou passar para vocês aqui durante toda essa apresentação, beleza? E no final, vou dar ali em uma frase só um resumo de tudo que eu disse aqui, tudo que eu preparei para vocês, beleza? Então, vamos lá. Não sei quantas pessoas tem aí, mas espero que o pessoal tenha acordado para poder tirar proveito dessa nossa apresentação aqui hoje, né? Porque a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, né? E domingo de manhã, então, espero que todos tenham acordado bem, né? Que façam bom proveito dessa apresentação de hoje, tá bom, pessoal? Vai ser uma coisa diferente, dicas mais leves, vou fugir bastante aqui da venda de fato, tá bom? Eu acho que vai ser bem legal, beleza? Bom, vamos lá. Mostra quem você é. Porque olha só, domingo, gente, é como eu disse para vocês, é vender sem vender, tá? Porque primeiro, as pessoas compram você, compram quem você é. E elas têm que se conectar com você primeiro, para depois comprar aquilo que você vende. Tem que gerar conexão e confiança. Depois ela vai comprar algum produto que você vende para um problema que ela tem. Seja aluguel, seja investimento, seja o sonho da conquista da casa própria, tá bom? Então, primeiro as pessoas querem saber quem é a pessoa por trás do corretor de imóveis, entende? Então, isso é que é o mais importante. Por quê? É o que a gente está sempre batendo aqui, né? Pessoas compram de pessoas. Então, elas querem saber o que o corretor faz, como que ele vive, o que ele come, enfim, se ele frequenta, de repente, algum tipo de igreja, se ele tem algum tipo de religião, sem fanatismo, tá, pessoal? Também vou falar disso aqui. A gente deve evitar os fanatismos, né? Vou falar disso aqui também daqui a pouco, tá bom? Mas é ser você, na sua essência, sem filtro, sem máscara, entende? Mostrar quem você verdadeiramente é, para que gere conexão com o seu cliente, gere conexão com as pessoas como elas de fato são, entende? Então, o cliente ele quer saber quem é você. Então, eu coloquei até aqui embaixo uma ação sugerida de hoje, para você mostrar alguma coisa pessoal sua que você topa compartilhar hoje. Um momento pessoal seu, da sua família, da sua história. Pense em alguma coisa que você gostaria de compartilhar hoje. Gente, eu não tenho medo de compartilhar nada. Muitas vezes pode ser uma grande bobagem, que se eu cismo eu vou lá e posto. Hoje em dia não tem mais muito tempo de postar muita coisa. Mas quando eu era corretor, quando eu sentava na cadeira de vocês aí, e que se for preciso eu sento de novo, eu vou postar essas coisas, sabe? Eu fugia um pouco da venda e tal, postava lá as minhas bobagens. Então, isso gera conexão com as pessoas, né? É você ser genuíno, ser a pessoa genuína que você verdadeiramente é, tá? Esbarrei aqui, até pulou, ó. Então, vamos lá. Por que o domingo importa? Porque, veja bem, eu estou sempre falando isso também. Inclusive, aos domingos, eu sempre postava lá no nosso grupo da House, que domingo, gente, você não vai estar incomodando ninguém, você não vai incomodar o seu cliente no domingo. Porque se você não fizer isso, se você não entrar em contato com ele quando for preciso, outro corretor vai fazer. E aí você vai assistir, entende? Então, por que o domingo importa? Porque o domingo as pessoas estão em casa, elas estão mais relaxadas. Domingo as pessoas estão com mais tempo para conexão de fato, né? A maioria das pessoas não está com aquela pressão do trabalho, correria, nada disso. Domingo lembra família, domingo lembra lar, domingo lembra casa, lembra aconchego, lembra almoço, entende? Lembra momentos em família. Então, domingo é para você se conectar genuinamente nestes momentos que lembram tudo isso, entende? Conteúdo humano que chama a atenção, entende? Momentos de família, principalmente. Então, eu coloquei até aqui, ó, que domingo você toca o coração das pessoas, gera emoção nelas. Na segunda, você fecha a venda e assina o contrato. Ficou boa essa, hein? Hein, Rogerinho? Então, gente, domingo é isso. É para você se conectar principalmente
momentos em família. Mostrar você, sua família, os seus momentos, tá? Se conectar de fato. Então, domingo é para isso. Fugir um pouquinho da venda, ser intencional, vender sem vender. Beleza? Vamos lá. O foco não é o imóvel, é você. É a pessoa que você de fato é. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, ó, pra gente pensar junto. Veja bem. Algo que você acredita ou gosta. É para postar essas coisas. Aquilo que você de fato gosta, aquilo que você de fato acredita. Porém, eu coloquei até um parênteses ali, de forma moderada. É aqui que a gente deve evitar os fanatismos, tá, pessoal? Fanatismo político, fanatismo religioso, fanatismo de futebol. Tudo isso a gente deve evitar. Pode até postar, mas com moderação. Você tem uma religião? Não tem problema você postar lá, enfim, um momento seu na sua religião, na sua igreja e tal. Mas, gente, de forma moderada. Porque tem muita gente preconceituosa por aí. E muitas pessoas não aceitam, infelizmente, não aceitam a religião do outro, o time do outro, o partido político do outro, né? Esquerda, direita e tal, não sei o quê, Flamengo e Vasco. Gente, tem muita gente que é extremista. Religião também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e evitar esses fanatismos, tá? É importante você, de repente, postar, mas seja moderado, tá? Sem exagero. Porque, veja bem, qual é o seu time? Meu time é Flamengo. Aí eu vou atender um cliente que é Vasco doente. Você acha que eu vou entrar em rivalidade com ele ali? Vocês vão entrar em rivalidade? Lógico que não. Elogie um jogador do time dele. O Vasco pode estar ruim nas pernas, mas com toda certeza tem 2 jogadores ali que são muito bons. O técnico é muito bom, a torcida, ela é fanática. Então, ou seja, ao invés de entrar na rivalidade, entre no elogio, num ponto que vai de encontro ao que aquele cliente acredita. Entende? Se conecte com ele. Vá pela conexão e não pelo embate. Tá? Então, tenha moderação com essas coisas, mas posta aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, né? Posta os seus momentos em família, futebol, seus momentos de casal, vou falar disso aqui também, importante, tá? Uma história de um cliente, por que não postar aquelas histórias que deram certo? Sabe, aquele cliente que passou lá 3, 4, 5 anos sonhando em comprar o apartamento dele, deu certo, você não desistiu, lutou por ele, posta isso também, aquela história difícil, aquele cliente que tinha lá um caminhão de Serasa, posta isso, que você foi lá, ajudou e deu certo no final. Olha como que isso é gratificante, como que isso gera conexão. E o que te motiva? Por que você escolheu ser corretor de imóveis? Conta essa história. Se abra para as pessoas, para que elas te conheçam um pouco mais, não é? O que te motiva? Por que você decidiu ser um corretor de imóveis? Foi para ajudar mais pessoas? Foi para mudar a vida delas? Foi para mudar a sua? Foi um gatilho que você teve dentro da sua própria família? Você viu lá o seu pai, ou sua mãe, enfim, ou você mesmo pagou aluguel durante tantos anos e aí você decidiu mudar essa sua história, essa sua trajetória? Conte um pouco da sua história também, tá? Coloquei essas 3 dicas aqui para vocês. Tudo isso que eu tô falando, gente, é para você fazer no domingo, tá? Então, coloquei aqui, ó, mais ideias de post para o domingo. Coloquei isso aqui também para vocês. Porque, veja bem, gente, é o simples que conecta. Seja simples, na sua essência, isso conecta demais, você não tem noção do quanto. Coloquei aqui no meu primeiro tópico, ó, café mais planejamento. Foto simples no café da manhã, você tomando café da manhã, por exemplo. E eu vou te dar um exemplo aqui, até coloquei entre parênteses ali, o café do Tony. Vou contar uma história que me conectou a semana passada, atrasada. Tivemos lá em São João do Rei, eu, o André, enfim, o Tony também estava com a gente lá. E aí a gente saiu, atravessou a rua assim, ó, a gente saiu para tomar um café, que tem uma cafeteria em frente ao estande. Aí a gente sentou ali e tal, para tomar um café. O Tony pediu café e um pão. O que o Tony fez? Ele pegou, cortou o pão ao meio, jogou dentro do copo de café, falou assim, agora eu vou fazer igual fazer lá na roça. Pegou o pão, jogou dentro do copo de café, molhou o pão ali e comeu. Gente, aquilo ali me lembrou quando eu morava na roça e plantava roça, quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Eu tinha mais ou menos isso, uns 9, 10 anos de idade, a gente plantava roça, morava na roça. E aí, quando chegava 2 horas, 2h30 da tarde, é quando a minha mãe subia o morro para poder levar café para a gente, lá em cima, no meio do mato, sabe? E ela chegava lá com a cestinha dela, com uma
uma toalhinha xadrez por cima, e ali dentro vinha os pães com manteiga, né? E vinha também a garrafa de café e os copos, aqueles copos de requeijão de vidro, né? E é ali que a gente tomava o nosso café, comia o pão, e a gente fazia exatamente isso. Olha só, uma cena boba que me lembrou quando eu tinha lá 10 anos de idade. A gente fazia exatamente isso, pegava o pão, jogava dentro do copo, molhava ali e comia. Imagina só, uma coisa besta que gerou uma conexão ali comigo. Quantas histórias vocês não têm também? Histórias simples da história de vocês que vai gerar conexão com o seu cliente. Então é sobre isso, sobre conexão, entende? Quem já acompanhou os meus atendimentos aqui, percebeu. O tempo todo eu puxo um assunto com o cliente que eu posso me conectar com ele, sobre o trabalho dele, sobre a vida dele, sobre a história dele, né? Então, eu estou sempre buscando alguma coisa que vá me gerar conexão com ele. Então, isso é muito importante. E o Tony fez isso só sem saber. Mas me tocou, enfim, quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade. Me lembrou, né? Memória do cliente. Conte um caso, uma história que te marcou, um atendimento que te marcou, como eu falei agora há pouco. Conte, explore mais essas histórias. Isso funciona demais. Gratidão semanal. O que você aprendeu com os seus atendimentos? O que deu certo? O que deu errado? Tem muito aprendizado que você tira, principalmente do que dá errado. Conte também um pouco mais sobre isso. Posta sobre isso, sabe? Enfim, hoje eu tinha aqui 3 atendimentos marcados, ó. Levei bolo de 2, mas atendi um e fechei um contrato. Isso também é simplicidade, gera conexão. É a vida real, gente. É como de fato elas são. No stand, é isso, é 10 atendimentos para você atender 2, 3. O resto te dá bolo. É assim mesmo que acontece. Conte isso também, entendeu? E um bastidor engraçado. Coloquei até a frase aqui, ó. Corretor também erra o caminho, mas acha o imóvel certo. Coloquei essa frase aqui. E veja bem, o que mais tem é história engraçada de corretor, não é? O tempo todo, você está sempre ali numa rodinha, num ambiente descontraído, seja um café e tal, enfim, vocês conversando, tem sempre uma história aqui, uma história ali. Conte também um pouco mais dessas histórias. Eu tenho uma infinidade de histórias engraçadas, se eu começar a contar aqui, eu não paro mais. Todos vocês também têm. Isso gera também conexão, tá? E o que é engraçado, as pessoas gostam mais disso. Por que os perfis de humor aí são os que bombam, que tem, sei lá, milhões de seguidores? É por isso, as pessoas gostam disso. Então é fugir um pouquinho da venda, tá? E uma ação sugerida, ó, escolha um destes aqui para você postar hoje, tá? 1, 2, 3, 4. Coloquei só 4 aqui, mas vocês devem ter vários outros aí. Beleza, pessoal? Foto ou vídeo? Vá de vídeo selfie. Mostra a sua cara, mostra quem você verdadeiramente é. Permita que as pessoas conheçam você de fato. Quem é você? Quem é esse corretor que está atrás da tela? Como é que é a vida dele? Como é que é a história dele? Isso aqui eu estou sendo até repetitivo, né? Faltou um pouco de atenção nisso aqui. Por que você escolheu ser corretor, né? Já falei sobre isso. Agora, o tópico 3, ó. O que eu sinto ao assinar um contrato ou entregar as chaves? O que é que você sente? Qual que é a sua sensação? Aquele cliente que você teve uma luta imensa com ele, muita dificuldade, mas conseguiu aprovar, assinar o contrato dele, acompanhar a jornada dele até a entrega das chaves. Chegou o grande dia e você foi lá, acompanhou aquele cliente, realizando o sonho dele de entrar no apartamento, receber a chave dele. O que você, como corretor, sente quando vê um momento desse? Posta sobre isso. Olha só como que você vai gerar conexão de fato com o seu cliente no momento desse. E caixa de pergunta. Abra mais as caixas de pergunta, explore mais isso. Gente, isso funciona demais. São vários gatilhos numa caixa de pergunta que você pode explorar, tá? Por exemplo, ó, qual que é o seu apartamento nos seus sonhos? Abra a caixa de pergunta sobre isso, né? O que você faria na sua cozinha, por exemplo? Mostra uma cozinha como a gente entrega de fato, sem nada, né? Somente com a pia ali. Abre a câmera e tal, vai lá, mostra a cozinha, mostra a sala, mostra o quarto, usa os gatilhos, pergunta o que o cliente faria ali, que tipo de decoração ele faria ali. Mexe com ele, joga gatilho para que ele converse e se conecte mais com você, entendeu? Por exemplo, se esse apartamento fosse meu, eu colocaria uma cozinha toda preta, o que vocês acham? Gente, isso funciona demais. Você vai estar jogando gatilho
para que o cliente se conecte com você, para que ele de fato te responda, para que ele inicie uma conversa com você. Você está mexendo com a emoção dele, tá? Explore mais isso também. Ó, o que evitar no domingo? Isso aqui é interessante. Coloquei o que funciona e o que não funciona também, tá? O que evitar? Tabela de preço. Tem gente que manda tabela de preço, vocês acreditam? Não façam isso. Gente, isso não vai funcionar nunca, uma tabela de preço. Fotos aleatórias, enfim, aquele monte de foto lá, 10, 15, 20 fotos. Tem gente que posta um montão de fotos lá, uma atrás da outra, sem conexão nenhuma, sem contexto nenhum. Gente, isso não funciona. Evita essas coisas. Copiar, colar, pega o material do marketing inteiro e sai jogando lá nos stories. Planta solta. Quantos posts eu já vi somente de uma planta nos stories assim? Não é proibido fazer, mas não gera conexão, gente. Não gera emoção nenhuma. Fica sem contexto. Entende? Então isso aqui é o que evitar. Agora, troque esses X aqui de cima pela marcação verdinha ali embaixo, ó. Por exemplo, quem já teve a sensação de abrir a porta do primeiro AP, do primeiro apartamento? Quantos vídeos a gente tem de entrega de chave, onde o cliente está na porta do apartamento, a família inteira, todo mundo, um pegando na mão do outro, entra todo mundo junto no apartamento, aí aquela choradeira danada, todo mundo se abraçando, aquela choradeira danada, o corretor também entra ali no meio, desanda a chorar também. Eu já acompanhei isso várias vezes. Gente, como que isso gera conexão e emoção das pessoas, você não tem noção. Vídeo de entrega de chave, uma família inteira, ou um casal, ou que seja uma pessoa sozinha, entrando no apartamento dela pela primeira vez. Olha, isso é de uma emoção absurda. Isso gera emoção em qualquer um. Imagina naquela pessoa que está assistindo aquele vídeo, que sempre teve o sonho de passar por um momento igual aquele, e até hoje ela não conseguiu. O que ela precisa? É só de um corretor igual você para poder ajudar. De uma oportunidade, coragem, primeiro passo, e de uma pessoa igual você para ajudar. Entendeu? Explore mais esses vídeos. A gente tem uns montes aí. Explore mais isso. E se for seu, então, se for um vídeo seu, então, uma jornada sua, aí é matador. Tá bom? Vídeo, ambientes do decorado. Olha só, a gente tem aqui, todos os estandes nossos, a gente tem um decorado lá. Poucos não tem, tá? Mas quem não tem, em todas as cidades a gente tem os nossos decorados. Experimenta entrar com o seu celular no decorado e explorar os ambientes. Mas não é para você simplesmente sair falando, aqui é sala, aqui é cozinha, ali é o quarto. Não é isso. Todo mundo está vendo o que é. Não. Explore um pouco mais a decoração, um lustre, uma cozinha bem planejada, sabe? Um sofá bonito, um papel de parede. Explore mais isso. Use a imaginação. Sabe? Explore a imaginação das pessoas, gere conexão e emoção com elas. Não é simplesmente sair, sabe, apontando os ambientes que isso todo mundo está vendo. E gere gatilho também. Por exemplo, o que você acha desse lustre? O que você acha dessa cozinha? Você faria uma cozinha assim? Você faria um sofá assim? Imagina você e sua família aqui, domingo, em família, vocês aqui, ó, cozinhando um domingo como esse, contando a sua foca da semana. Entende? Usa esses gatilhos, isso funciona demais, gente, destacar os ambientes e mexer com a imaginação das pessoas. E sobre um vídeo de apresentação da planta, por exemplo. Quer fazer melhor que isso? De simplesmente jogar uma planta lá? Vou te falar como é que você faz, ó. Pega o seu celular, abre o book e apresenta o book ali de forma mais sucinta, mais rápida, como se você estivesse apresentando para o seu cliente. Pega a câmera assim, ó, e sai apresentando ali, destacando os ambientes, os momentos que, de repente, aquela família viveria ali. Imagina um pai de família, ou então uma mãe que quer ter a segurança de um condomínio fechado, com portaria e um lazer dentro do condomínio para o filho brincar. Imagina o pai que, de repente, ele sabe que em qualquer lugar que ele estiver, seja no trabalho ou fora de casa, ele vai ter a segurança de que a família dele, a esposa, os filhos, estão em casa, tranquilos e seguros. Quando o filho quer ter um momento de lazer, ou quando ele quiser ter um momento de lazer em família, o condomínio proporciona isso para ele. É mexer com a imaginação das pessoas, tocar na emoção delas, entende? É vender sem vender. Porque essa pessoa sonha com isso. E onde ela mora, ela não tem. Dificilmente ela tem, mas ela quer ter. E ela se imagina ali, naqueles ambientes, naquele momento. Então, explora um pouco mais isso. E chegou na planta, ó, se esse apartamento fosse meu, eu faria assim, a decoração faria assim, a cozinha faria assim. O que vocês acham?
Ah, filho, se esse apartamento fosse meu, eu acho que eu colocaria a cozinha toda preta. Não sei se você vai colocar a sua cozinha toda preta, mas é um gatilho que você vai julgar. Você está puxando um assunto ali, entendeu? Está gerando um gatilho na pessoa. Entende? Funciona demais, gente. Melhor do que você simplesmente jogar lá uma planta solta. Tá bom? Bom, vamos lá. Poste mais os bastidores, pessoal. Isso aqui, gente, vocês não têm noção como que isso funciona. Porque ninguém quer seguir um panfleteiro virtual. Vocês concordam comigo? Ninguém quer. As pessoas, elas querem entretenimento. Se você está na internet, as pessoas querem entretenimento, porque é isso que funciona. Veja bem, poste mais os momentos entre vocês, entre os corretores ali, os momentos de café, as reuniões, uma dica, uma novidade. Os momentos, por exemplo, entre os corretores ali. Vou dar um exemplo aqui, ó, de Domingos Almeida e Roberto Zambelli. O que esses dois têm de história e de momento junto ali, não está escrito. Inclusive, quando eu fazia lá os meus plantões, eu colocava um fora do plantão do outro, porque quando os dois estão juntos, é palhaçada que não acaba mais. Mas isso também funciona de vez em quando, e isso gera conexão também. Explore mais isso entre vocês, momentos contraídos entre vocês, sabe? Fuja um pouco da venda. Mostre os momentos, a integração entre vocês ali no stand. Isso funciona demais, gente. E outra coisa, explore mais a sua vida. Seja você pai, seja você mãe, se você está namorando há pouco tempo, explore um pouquinho do seu relacionamento. Você que é mãe, poste lá, enfim, uma dica que você deu para o seu filho, que você aprendeu com ele. Você que é pai, também poste mais os momentos com o seu filho. Você está gerando conexão com quem? Com quem é pai, com quem é mãe, né? É a vida como ela é. Se é um casal, se o cara é romântico, posta lá, enfim, as romantices dele de vez em quando. Se ele não é romântico, posta também. Dá um puxado de orelha nele para o caboclo acordar, entendeu? Poste mais essas coisas. Você está se conectando com um casal, com quem é casal de fato. Querendo ou não, com isso você está sendo intencional. Então, seja intencional. Vender sem vender. Entende? Tudo que eu estou dizendo aqui é para vocês fazerem de forma intencional. Fugindo um pouco da venda, mas sendo intencional. Beleza? Bom, vamos lá. Mostre mais a sua humanidade. Converse, pergunte, escute, conte mais histórias e gere mais conexões. Conte mais histórias sobre você, sobre a sua infância. Hoje mesmo aqui eu já contei uma sobre a minha infância, lá do café da manhã, quando eu morava, café da tarde, quando eu morava na roça, sabe? Posta uma foto antiga, isso gera conexão. Posta uma foto antiga, isso gera conexão. Sejam genuínos, sejam vocês, sejam humanos, sem filtro, para que isso gere mais vendas para vocês. Conexão gera venda, tá? Seja intencional e conte mais histórias, gere mais conexões, tá? Momentos em família, de domingo, são ótimos para isso, né? Posta lá, de repente, a sua caminhada de manhã, o seu treino, o seu almoço de domingo, né? O filme que você está assistindo, uma série boa que de repente lançou e que você está vendo. Posta sobre isso, os momentos de domingo. Poste os seus momentos de domingo em família, então, principalmente. Funciona demais. Você está sendo intencional, gerando conexão com o seu cliente, tá? Bom, para finalizar, como eu disse para vocês, eu vou deixar uma frase. Eu não sei nem quanto tempo deu, mas eu acho que deu o suficiente. Para finalizar, eu vou deixar uma frase aqui que resume muito bem tudo isso que eu falei aqui e vai ficar para vocês pensarem. Tá bom, pessoal? Quem aparece é lembrado, quem emociona é indicado. Então essa é a minha frase final, que resume um pouco tudo isso que eu disse aqui. Para que você apareça, para que você não se esconda, para que você seja você, para que você gere conexão. Com isso você vai emocionar as pessoas, vai tocar o coração delas, vai tocar na emoção delas e, consequentemente, vai vender mais também, porque pessoas compram de pessoas, tá? As pessoas vão se lembrar de como você as fez sentir. Se você emociona, você toca na pessoa, você vende mais e você é indicado também. Um cliente pode até não comprar de você hoje,
mas ele pode te indicar 5, 8, 10 clientes. Hoje, eu tenho um corretor hoje que na semana passada recebeu 10 indicações de um cliente que ela atendeu bem. Imagina? Então, essa foi minha live de hoje, fugi um pouquinho da venda, acho que fui sucinto aqui, espero que vocês tenham tirado um bom proveito, que tenham gostado, que tenha funcionado, porque eu não estou vendo nada aqui também, tá bom? Agradeço vocês por esse momento aqui, acho que foi gratificante para mim também, me tirou da minha zona de conforto, eu gosto dessas coisas, desses desafios, né? Então, obrigado a vocês, todos que estiveram aqui, quem não conseguiu assistir, assistam depois, né? Mas coloque em prática as dicas que eu dei aqui, que vocês vão ver como que isso vai funcionar demais. Quem não é visto, não é lembrado, tá? Obrigado a todos, um excelente domingo para todos, tá? Bom almoço, bons momentos em família para todos, Deus abençoe vocês, tenham um excelente domingo e uma ótima semana também. Um abraço, obrigado.